poderoso, poderoso Deus, a honra a ti, poderoso Deus, toda a glória a ti. Sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga: seja a honra, seja a honra somente a ti, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Diga que Ele é poderoso. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Está sentado, aleluia, no trono e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
Este é o som da tua noiva, Espírito Santo. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a Jesus, nós somos libertos. Libertos do pecado, libertos do medo, libertos do vício, né? Libertos de tanta coisa, de tanta tranqueira que nós trazemos na nossa vida e na nossa alma. E o título dessa mensagem de hoje é Lutando para Preservar a Verdade do Evangelho. Nós recebemos uma incumbência de Deus, o Ministério Vida Nova. A Igreja do Senhor Jesus recebeu uma incumbência de Deus. Eu estava pregando lá em Cubatão, num domingo, no culto de missões, quando Deus começou a ministrar no meu coração muito forte. Deus começou, eu gosto quando Deus faz isso comigo, eu sei que muitas pessoas aqui têm essa experiência, ou ouve a voz de Deus, ou mantém um diálogo com Deus aqui no coração. Deus manteve um diálogo comigo aqui no meu coração. E o Senhor me deu uma palavra à tarde de Paulo e de Pedro. E Paulo brigando com Pedro. E Paulo dizendo para Pedro, Pedro, você é covarde. Você, perto dos judeus, você é uma coisa. Perto dos gentios, quando os judeus estão, você é outra. Porque Pedro não queria comer, participar da comida junto com os gentios, porque os judaizantes estavam ali e iam brigar com Pedro. E Paulo enfrentou Pedro e todos aqueles judaizantes lá que queriam corromper a verdade do Evangelho. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. E Ele disse assim, Paulo, eu preparei Paulo 3 anos, mas eu estou preparando você. Estou preparando seu esposo. Estou preparando seu ministério. Estou preparando a vida de vocês há 40 anos, para vocês lutarem pela pureza do Evangelho. Aí eu comecei, é verdade, Jesus, quase 40 anos. E Ele falou, não foi à toa não, que eu coloquei vocês na faculdade de teologia. 40 anos, 38 anos estudando, ministrando na faculdade de teologia. Porque eu quero levantar um povo para lutar pela verdade do meu Evangelho, pela pureza do meu Evangelho. E nós vemos, querido, que o mundo está assim, terrível, né? A Bíblia diz que seria tanta corrupção no mundo, tanta coisa ruim, que entrar dentro da igreja. O espírito de engano seria tão grande no mundo, que se possível fosse, enganaria até os próprios escolhidos. Tem coisa que você vê hoje na televisão e você fala, meu Deus, eu não estou entendendo. Que é isso, Jesus? Não dá para entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o espírito de engano tem entrado no meio da igreja. O espírito de engano tem entrado no mundo. Mas Deus quer levantar o povo para lutar pela pureza da igreja. E hoje eu estou trazendo essa mensagem de Deus para dizer para você, você tem que se levantar e lutar pela pureza do Evangelho. Você não pode permitir que o Evangelho seja evangelho contaminado pelo mundo. Mas que seja algo sadio, que vem lá do trono da graça, que está aqui, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pureza do Evangelho. Deus está nos convocando, queridos, para lutar contra toda essa corrupção. E eu lembrei que há mais de 15 anos Deus tem me preparado. E nós vamos dar um passeiozinho agora pela história da igreja. Eu sou professor de história da igreja, eu amo dar aula, eu amo história. Dei uma paradinha, mas em breve vou voltar. Mas nós vamos dar uma passeadinha pela história da igreja. Como foi
que a igreja do Senhor Jesus começou? Ela começou fraca? Ou ela começou forte? A igreja do Senhor Jesus, segundo a história, começou, sabe onde? No dia de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No dia de Pentecoste, lá no Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecoste, eu troquei as bolas. No dia de Pentecoste. Começou debaixo de um poder de Deus muito grande. Jesus deu uma ordem para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles estavam ali no cenáculo, quando a glória de Deus, o poder de Deus veio de uma forma tão grande, que foi um barulho tão intenso. O povo pentecostal é barulhento mesmo. O barulho foi tão intenso que a cidade estava assim de pessoas, judeus do mundo inteiro. Por quê? Porque iam participar da festa do Pentecoste. E o barulho foi tão grande que o povo correu para ver o que estava acontecendo. Chegaram lá e disseram: está todo mundo bêbado. Porque deviam estar bêbado mesmo da presença de Deus. Quem já sentiu isso? Ficar bêbado da presença de Deus é muito lindo. Eu tive o prazer de ver. Eu não fiquei bêbada ainda do poder, mas eu vou ficar em nome de Jesus, porque eu quero sobrenatural de Deus. Eu já vi pessoas ficarem bêbadas, ter que ser carregada de tanto poder de Deus. Foi o que aconteceu naquele dia. E aí, Pedro levantou com uma autoridade, com ousadia, e começou a pregar o evangelho, a pureza do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Começou naquele dia. Pedro começou a falar: Jesus morreu, ressuscitou e vai nos levar para o céu. Ele cura, ele batiza com o Espírito Santo. Essa é a verdade pura do evangelho. Que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos leva para o céu. A igreja começou debaixo do poder, ela cresceu muito, muito. E as pessoas começaram, aí veio uma grande perseguição. As pessoas começaram a correr, cada um para uma cidade. E aonde iam, eles pregavam o evangelho. Amém, queridos? Então, é o primeiro período da história da igreja, chamada igreja primitiva. Ela foi crescendo. Demorou 100 anos, mais ou menos. Passaram-se 100 anos. Aí, a igreja começou a ser perseguida nos anos 60, nos anos 70 depois de Cristo. E vem o segundo período da história da igreja. A igreja perseguida. A igreja perseguida. Os irmãos começaram a ser perseguidos porque eles estavam pregando a pureza do evangelho e a verdade do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não aceitavam contaminação. Eles não dobravam o joelho diante do imperador romano. Eles não dobravam o joelho diante de uma imagem. Eles não usavam amuleto, eles não usavam estatueta, porque eles viviam a verdade do evangelho. Deus está querendo trazer essa pureza para a igreja dele nesses últimos dias. Jesus está voltando, queridos. Não há mais tempo de brincar, de ser crente. Não há mais tempo de trazer o mundo para dentro da igreja. É momento de nós nos separarmos. E os nossos irmãos sofreram terrivelmente. Foram jogados nas feras, ali no Coliseu, vocês já viram o filme? Foram jogados nas feras. Os leões comiam. Foram queimados, vivos, em cruzes. Mas eles lutaram para preservar a pureza do evangelho. Entra então o terceiro período da história da igreja, que é a igreja imperial. Constantino viu que ele não conseguia acabar com o cristianismo. Então eu vou me aliar ao cristianismo. E ele entrou na igreja. E sabe o que ele fez? Ele obrigou todos os soldados a se batizarem. O que é o batismo? É a morte para o mundo e viver para Cristo. É ter uma nova vida. Uma vida nova com Jesus. Esse nome é profético. Vida nova com Jesus. Mas
Os soldados eram obrigados, agora era a religião do império, vamos entrar todo mundo. Foi um oba-oba, entrou todo mundo na igreja. Aí não tinha mais as deusas para adorar, a deusa Diana, outras deusas. Então vamos trazer uma deusa para o cristianismo? E fizeram de Maria, a mãe de Jesus, aquela mulher santa, aquela mulher pura, que foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador. Fizeram dela uma deusa. E começaram a adorar Maria. A idolatria entrou dentro da igreja. Queridos, a idolatria contaminou a pureza do evangelho. Aí eu paro e penso, e hoje? Foi só a igreja católica? E hoje? A idolatria não tem entrado no nosso meio. O Espírito Santo se movia dentro de mim e eu chorava. Dizia, filha, quanta idolatria dentro da minha igreja. A minha igreja que se diz pura, representante do meu evangelho na face da terra. Idolatra pastor, idolatra cantor, idolatra jogador de futebol. Eu estava pensando um dia que eu fui num culto, eu era de uma outra denominação, foi um jogador de futebol, igreja lotada. Aí, acabou o culto, vinha as menininhas tudo, me dá uma autógrafo, vamos tirar foto. E gritava como se fosse o mundo. O mundo não pode entrar dentro da igreja. Quem tem que ser idolatrado, adorado, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Quando nós tivemos o Thales aqui, ele não era nem conhecido. Isso aqui ficou abarrotado. Abarrotado. Todo mundo queria tirar foto, todo mundo queria abraçar, todo mundo queria falar e gritava, e aquele auê todo. E o auê para Jesus? E quem é que está presente em todos os cultos? O Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Ele que merece ser adorado, ser idolatrado, ser glorificado. É o nosso Deus. Mas nós olhamos para dentro da igreja hoje e vemos que a igreja, ela está se contaminando com os costumes do mundo, os padrões do mundo, e estão entrando dentro da igreja. Mas eu disse, levanta o povo para lutar pela pureza do meu evangelho, lutando para preservar a verdade do evangelho. Mas como? Como que nós vamos lutar para preservar a verdade do evangelho, queridos? A primeira coisa que nós temos que fazer é conhecendo a verdade. A verdade está aqui, ó. Como que você vai lutar pela verdade do evangelho se você não conhece a palavra? A verdade do evangelho está aqui, na palavra de Deus. E para você lutar e não aceitar todos esses ventos de doutrinas que estão entrando dentro da igreja, que estão entrando nesse mundo, você tem que conhecer a palavra. Tem profetas agora que comandam o povo de Deus, já viram? Comanda o povo de Deus. Eu me lembro um dia que eu estava num culto, eu ainda não tinha feito teologia, porque quando você faz teologia, você conhece a palavra, você fica firme ali, né? Você sabe o que você está fazendo e você sabe o que é de Deus e o que não é. Só se você está contaminado também, aí você fica cego, surdo e mudo. E eu fui numa oração, eu gostava de correr atrás de profeta, eu corria atrás de profeta. Eu continuo acreditando nos dons espirituais. Eu continuo acreditando no dom de profecia, de visão e de revelação. E eu corri, fui lá, tem um irmão do Rio, aqueles irmãos do Rio, era tudo profeta, vamos lá. Eu, minha sogra, minha cunhada, meu cunhado, vamos lá. Chegamos lá. O irmãozinho, é aqueles irmãozinhos que se diz humilde, né? Ficava só assim. Aí começou a profetizar, fazia aquela fila. Eu não conhecia a palavra, você quando não conhece, você é levado. Eu não conhecia a palavra, estou lá na fila. Aí ele olha para mim, filha, Deus está me mostrando o que passa no seu coração. Você quer se afastar do Senhor. Você quer ir embora, você quer deixar Jesus. Mas Ele é muito bom. Você não pode fazer. Eu arreguei os olhos dessa mãe. Nunca passou no meu coração deixar Jesus. Nunca passou no meu coração afastar dos caminhos do Senhor, deixar a verdade do Evangelho. Eu arregalei os olhos e fiquei quieta. E aí, fui embora para casa. Mas eu falei, se tivesse ido
Uns 3 anos depois, eu ia levantar e ia dizer, sinto muito, mas essa profecia não é de Deus. A Bíblia diz, se o profeta falar e não se cumprir, não foi Deus que falou. Então está contaminando o evangelho. O povo está acreditando mais nas profecias, nos profetas, nos falsos profetas, do que em Deus. A gente vê, queridos, no Antigo Testamento, Deus levantando profetas, homens de Deus, para pregar, para mostrar que o povo de Israel estava errado, que o povo de Israel tinha que entrar pelo caminho certo, senão eles iam ser levados para a Babilônia, para a Síria. Mas levantava os falsos profetas e dizia, não, Deus mandou ir para o Egito, nós vamos para o Egito. Jeremias está mentindo, Ezequiel está mentindo, é tudo mentira deles. E o povo acreditou nos falsos profetas. E o povo foi levado para a Babilônia. E o povo foi levado para a Síria, porque não conheciam a palavra de Deus. Mas, querido, nós temos que lutar, nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós não podemos permitir. A igreja imperial veio, se contaminou. Aí veio a igreja medieval, 1000 anos. A igreja toda contaminada, o paganismo entrou, o clero se corrompeu. Eles vendiam tudo, querido, tudo. Eles vendiam até a salvação. Era algo chamado indulgência. A igreja católica cresceu e eles estavam construindo o Vaticano. Quando começou, alguns freis vendendo indulgência. Sabe o que é indulgência? Perdão do pecado. Ele chegava na cidade e dizia assim, olha, quando a moedinha cair lá no cofrinho, a alma que está no purgatório vai sair do purgatório e vai para o céu. E todo mundo aceitava. Todo mundo comprava os perdões do pecado. Aí Deus levantou. Deus sempre tem alguém. Deus levantou alguns antes. Levantou Wycliffe, John Hus. John Hus morreu queimado, foi jogado numa fogueira. Foram os precursores da reforma. Aqueles padres que não aceitavam essa corrupção dentro da igreja. E se levantou para lutar contra essa corrupção. Foram mortos. Mas John Hus disse assim, daqui a 100 anos, Deus vai levantar um que vai conseguir. 100 anos se passaram. Deus levantou Lutero, Martinho Lutero, que era um frei que conhecia a palavra, ele era professor de teologia, ele estudava a palavra. Esse homem queria ser santo, ele sacrificava, ele dormia no chão, ele dormia em cima de pedra, porque ele queria ter paz no coração, e era frei. Ele não conseguia ter. Até que um dia, lendo a Bíblia, ele entendeu que a fé é que nos salva. Então, Martinho Lutero começou a lutar contra esse poderio da igreja que estava tão corrompido. E surgiu, então, os protestantes, que são os evangélicos. E Martinho Lutero lutou. Tentaram matar, mas Deus não permitiu que ele fosse morto. A idade das trevas acabou ali, queridos, porque Deus levantou um grupo, depois de Martinho Lutero, Deus levantou outros, que lutaram pela pureza do evangelho. A Europa toda foi avivada e começaram a lutar pela pureza do evangelho. Só que essa igreja se corrompeu também. Essa igreja se corrompeu. Então a igreja medieval passou, a igreja reformada passou, aí começaram muita luta, muita briga. A Europa foi dizimada por causa da guerra santa dos protestantes e dos católicos. Então a Europa foi dizimada. Hoje a Europa, o evangelho na Europa está morto. Está morto na Europa. As igrejas têm sido vendidas para clubes na Europa. E começou a idade moderna. Depois da reforma protestante, a idade moderna dentro da igreja. Mas esse modernismo, queridos, veio para estragar a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai voltar. Nós cantamos aqui que Jesus vai voltar. Mas só vai subir aquele que está preparado, aquele que vive a verdade do evangelho. E Deus começou a mostrar para mim. Falou, olha, filho, o que aconteceu na minha igreja? Ele falava e eu chorava. Ele falava e eu chorava. Dizia, o legalismo.
O legalismo entrou dentro da minha igreja. O povo acha, muitos, eu achava isso, que eu era salva, porque eu não cortava cabelo, porque eu não usava calça comprida, porque eu não passava esmalte. Eu achava que eu era salva por causa disso. E como eu, muitas pessoas ainda hoje acham que a salvação está nisso. A salvação foi que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E nós aceitamos Jesus, os nossos pecados são perdoados. Mas o legalismo entrou dentro da igreja. E o legalismo entrou de uma outra forma. Eu uma vez, quase que eu entrei nessa. Eu participava dos nossos cultos de prosperidade, isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Depois, junto com o pastor Gilberto, o culto de prosperidade e de libertação. E a gente jejuava muito. A gente ficava de jejum até 5 da tarde. E eu achava que eu estava bem com Deus, porque eu jejuava muito, porque eu orava muito. Querendo comprar a intimidade com Deus, querendo comprar a minha salvação. A salvação é de graça, sabe? A salvação é de graça. E nós não podemos permitir que o legalismo entre no nosso meio. Que o legalismo venha roubar a verdade do Evangelho. Aí o Senhor começou o paganismo. O paganismo entrando dentro da igreja também. Entrou lá na Idade Média. Entrando no meio evangélico. Cheio de amuleto em casa agora. É arquinha, é fitinha, é rosa santa, é um monte de coisa que entrou e as pessoas estão valorizando esses amuletos e não o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós não podemos aceitar. Nós temos que lutar contra isso, queridos. Outra coisa, o mercantilismo, meu Deus. Quando o Senhor começou a falar comigo sobre o mercantilismo, eu comecei a ficar chocada. Mercantilismo dentro da igreja. Leva para sua casa uma meia. Quando você estiver doente, põe essa meia. Leva para sua casa essa fitinha, leva esse amuletozinho, porque quando você pegar nele, você vai ficar curada. Mercantilismo desagrada a Deus, contamina o Evangelho. Queridos, a salvação é de graça, o perdão dos pecados é de graça, a cura é de graça. Jesus nos prometeu. Ele enviou a sua palavra e nos curou. Eu não preciso pagar para eu ser curada. Eu não preciso pagar para eu ser salva. Eu não preciso pagar para eu comprar uma casa. Isso é a consequência. São as promessas de Deus para o Evangelho. Nós não podemos permitir o mercantilismo. Vender as coisas em troca de uma bênção. Em troca de alguma coisa. E Deus, filha, eu vou levantar o povo. E Deus está nos convocando. Você que está aqui nos ouvindo hoje, Deus está te convocando para lutar pela pureza do Evangelho. Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O espírito de confusão vai sair do nosso meio. Eu falei, Deus, mas o que está acontecendo? Aquela igreja tão cheia, está pregando a tua palavra. Ele falou, é a minha palavra que estão pregando? Ou estão pregando o nome de um homem? O nome de uma igreja? Queridos, igreja não salva ninguém. Não salva. O que salva é Jesus. Nós estamos na igreja, sabe por quê? Porque nós precisamos adorar o Senhor. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos ter comunhão com Deus. Uma das ordens que Deus deu, os discípulos ficar em Jerusalém, e que Ele deu para nós, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jovens, Deus quer levantar jovens e adolescentes cheios do poder de Deus. Vai buscar Deus, vamos buscar Deus. Homens e mulheres, Deus quer nos levantar cheio do poder de Deus. É só com o poder que nós vamos poder lutar pela pureza do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda, o que fazer para lutar, para trazer de volta? Segundo, é vivendo a verdade da palavra de Deus. Vivendo a verdade da palavra de Deus. Aqui, ó.
Mentira de Deus? Não. Tem tanta gente mentindo, né? Quando você vai confrontar a pessoa, porque o pastor está aqui, os líderes estão aqui, para edificação da igreja, para ajudar. A igreja é cheia de doentes, e Jesus é que cura. E o pastor está aqui para poder ajudar. E quando o pastor vai confrontar por algo que ele ficou sabendo, ou que Deus revelou, quando ele vai confrontar, não, isso é mentira. Fala como se fosse verdade, e é mentira. E se Jesus voltar, vai ficar. Deus está mostrando, queridos, usando a mula hoje. Não agora, porque eu não sou mula, mas nos tempos de hoje. Para falar do evangelho. Olha, quem assistiu aquele filme Apocalipse? Assistiram? Aquele filme Apocalipse? Mas é o de Hollywood. Hollywood fez um filme Apocalipse. Quando eu assisti aquele filme, fica assim, ó, parece evangélico. Parece que a pessoa que produziu aquele filme conhecia a Bíblia. É totalmente o arrebatamento da igreja. Então, Deus está usando tudo para mostrar que Jesus está voltando. Aquela moça que não gostava da mãe, porque a mãe falava muito de Jesus para ela, a mãe subiu. O pai estava traindo a mãe. Ficou. É isso, está amarrado em nome de Jesus. E sabe, queridos, que ela estava abraçada no filho, no irmão, quando ficou só a roupa do irmão lá. O irmão sumiu. A mãe sumiu. Ela falou, vou lá na igreja. Vou ver se o pastor está lá. Quem ela encontra lá? O pastor. O pastor não subiu. Não subiu. Sabe por quê? Porque ele não vivia a verdade do evangelho. E quando Jesus voltar, muita gente não vai subir. Nós temos esquecido, será? As pessoas que estão na igreja, que ouvem a palavra, que esquece que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, a contemplar os maus e os bons? Será que esquece que se Jesus voltar hoje, e você que mente, você caluniador, murmurador, adúltero, e tantas outras coisas que está aqui, ó, que Deus proíbe, você faz. Será que você esquece que Jesus pode voltar a qualquer minuto, a qualquer segundo? E você vai viver a eternidade sem Cristo. Você vai para um lugar onde é só tristeza, só dor, só desespero. Eu assisti ontem, alguém mandou para mim, uma missionária da Coreia do Sul, e ela dizendo que sabe como foi que Jesus a salvou? A mãe dela orava por ela. Ela veio para o Brasil, ficou morando no Brasil com os pais. E ela não dormia, ela trabalhava muito. E ela não dormia. Tinha uma insônia crônica. Levaram a mãe dela para o monte da oração aqui no Brasil. Glória a Deus, aqui tem também, não é só na Coreia não. O monte da oração. A mãe dela chegou, abraçou aquela moça que era muito culta, mas não queria saber de Deus, não acreditava em Deus. Aquela moça, a mãe abraçou e começou a falar tiriri, tiriri, falar uma língua, a moça falava. Eu não entendi aquilo que a minha mãe estava falando. De repente, eu tive uma visão, eu vi um homem vestido de branco, e aquele homem me abraçava, aquele homem, e eu comecei a falar uma língua diferente. Jesus se revelou para ela e batizou ela com o Espírito Santo. E mandou que ela fosse para o mundo falar sobre o poder da oração que existe na Coreia. Aquele povo lutou pelo país dele. Nós temos que lutar pelo nosso país. A verdade do evangelho é orar pela nossa nação. Orar em vez de ficar murmurando, colocando, querido, pelo amor de Deus, cheio de crente falando mal de autoridade, falando mal de cantor que se converte. Glória a Deus que o cantor se converte. E os irmãos lá falando tão mal do presidente, das autoridades. Vamos orar, vamos fazer aquilo que eles fizeram. Diz que eles começaram a buscar Deus nos anos 60. A Coreia tinha saído de uma guerra terrível. Estava pobre, dizimada. E eles começaram, todas as igrejas da Coreia começaram a orar de madrugada, 4 horas da manhã. Paul Ying-Chul comprou um monte, conhecido como Monte da Oração. Isso eu já ouvi falar muitos anos atrás, e hoje ela diz que continua. De madrugada, 4 horas da manhã, tem 10 mil
crentes orando lá antes de ir para o trabalho. 10 mil. A igreja cresceu tanto que a Coreia hoje, 80% da Coreia do Sul são cristãos. 80%. Porque eles oram. E é o país que era um dos países mais pobres, hoje se tornou a 12ª economia maior do mundo. Porque o povo de Deus orou. O povo de Deus trouxe de volta os princípios da palavra de Deus. Eu não vejo a hora da gente marcar aqui a oração, a igreja encher. Eu fico tão triste, marca a oração das 10 às 11 da noite. 10, no máximo. Porque o povo não está com sede de Deus, como nós cantamos aqui. Não está com sede. Mas Deus vai colocar no nosso coração essa fome, essa sede. Deus vai, nós vamos orar pela nossa nação. E Deus vai, a economia vai ser abençoada. Todo mundo vai ter um emprego de volta, vai ter casa para morar. Vai ter tudo, vai ter paz, os bandidos vão se converter, os ladrões vão se converter por causa do poder do Evangelho. Se a igreja do Senhor Jesus trazer de volta os princípios da palavra de Deus. Queridos, quando eu me converti, 38, 39, sei nem quanto, tá? 40 anos. A gente não via a hora de ir para a igreja. Eu dobrava o joelho, orava, e eu fui batizada, ajudava as irmãs a orar, eu punha ficar doente, pensa que eu ia para médico? Para médico não, botava a mão aqui e começava a orar, a enfermidade ia embora. O meu filho, para não tomar injeção, mãe, a senhora falou que Jesus cura, e Jesus curou ele, porque ele teve fé, o medo foi tão grande, que ele teve fé e saiu curado do hospital, com 39 de febre. Está ensinando o teu filho a palavra de Deus? Está ensinando a tua família a viver a palavra de Deus. Nós temos que viver, queridos, a palavra de Deus. Depois, o terceiro, colhendo os frutos dessa verdade. Que verdade? As promessas. As promessas de Deus é para mim e para você. Você esqueceu que é para nós as promessas? A Bíblia diz assim: Deus enviou a tua palavra e os curou. Deus já enviou a palavra dele para nós, a verdade. A verdade. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus já nos libertou das enfermidades da cruz do Calvário. E a gente fica de braço cruzado. Eu fico de braço cruzado sofrendo. Meu Deus. Mas Jesus já enviou, vamos viver. Vamos colher esses frutos que Jesus conseguiu para nós ali. A paz, deixe-vos a paz. A minha paz eu te dou, Jesus diz. Está escrito aqui, ó. É verdade. Jesus, quando entra na nossa vida, Ele traz paz para nós. Ele traz alegria. Ele traz salvação. Ele traz libertação. Ele transforma aquela família que parece que é um inferno dentro daquela casa. Ele transforma aquele inferno em céu. Um pedacinho do céu, porque é a verdade. Deixa que o Espírito Santo crave hoje no seu coração e na sua mente a verdade da palavra de Deus. As promessas de Deus para você. Deixa que o Espírito Santo crave em você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías. Essa é a verdade de Deus para nós. 55, 10 e 11. Já acharam? Porque assim como desceu a chuva e a neve do céu, e para lá tornaram, sem que primeiro reguem a terra, e a fecunde, e a faça brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será o que sai da minha boca, não voltará para mim vazio, mas fará o que me apraz, e prosperará por aquilo para o que o designei. Amém, queridos? Coloca no seu pensamento assim, olha, esse princípio. A palavra de Deus produz exatamente aquilo que ela diz. A palavra de Deus produz. Então eu vou orar a palavra. Senhor, a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Então meu filho vai se converter.
meu marido vai se converter, porque assim diz a tua palavra. Ele vela para que a sua palavra se cumpra. Quando você fala a promessa de Deus, Deus vela para que essa promessa se cumpra na sua vida. Eu peguei, acho que é Salmo 128, na linguagem de hoje, que diz assim: quando o homem é temente ao Senhor, a mulher é temente ao Senhor, Deus abençoa a sua família, Deus abençoa. Na linguagem de hoje diz assim: os teus filhos terão saúde. Cada vez que eu vejo a minha filha doente, eu digo: Senhor, a tua palavra diz, se nós formos tementes a ti, se nós obedecemos ao Senhor, se nós formos fiéis a ti, os meus filhos terão saúde. Eu quero ver saúde na vida dos meus filhos. É isso que você tem que orar, trazer a promessa de Deus e lançar, porque Deus vela para que a sua palavra se cumpra na sua boca, na sua vida. Glória a Deus. Ele diz assim, a palavra diz assim, que eu sou mais que vitorioso por aquele que me amou. Está com problema? Está com dificuldade? Está desempregado? Senhor, a tua palavra diz que eu sou mais que vitorioso por Jesus que me amou, Senhor. Então, em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Então, você já é vencedor, porque Jesus já te deu a vitória ali na cruz do Calvário. Quando ele morreu, que ele disse: Pai, está tudo consumado, ele já deu vitória para você. Mas às vezes ele leva um pouquinho a gente, um pouquinho de tempo a gente no deserto, para a gente ter as maiores experiências com Deus. Foi no deserto que o povo de Israel teve as maiores experiências com Deus. Então, em vez de ficar se lamentando, de ficar triste, vai orar, vai buscar o Senhor, vai trabalhar para o Senhor. Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas coisas. Eu estive conversando com minha irmã, falou: pastora, mas Deus me abençoou tanto. Mas olha, eu estava cuidando das coisas do Senhor. Eu falei: meu Deus, eu preciso parar para fazer isso. Deus fez para mim antes mesmo de eu chegar na minha casa. Porque você está cuidando das coisas do Senhor. E o Senhor cuida das suas coisas. Alguém disse aqui: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Sabe por que eu fico triste, queridos? Porque a palavra que sai daqui são palavras proféticas. É Deus falando com a igreja. Mas parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. As pessoas não querem colocar em prática a palavra de Deus. É isso que Deus está nos chamando, é isso que Deus está nos convocando, para viver as promessas de Deus aqui na terra. Está aqui, colhendo os frutos da verdade, da palavra de Deus. Mas para você colher o fruto dessa verdade, você precisa conhecer a verdade, você precisa conhecer Jesus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você tem que viver a palavra. Ninguém vai colher fruto se não viver a palavra, se não viver em obediência a Deus. E Deus está com a mão assim, querendo abençoar o teu povo, querendo abençoar, mas o pecado está retendo, a rebeldia, a desobediência estão retendo as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas que hoje você saia daqui disposto: Senhor, eu vou lutar para preservar a verdade da tua palavra. Eu vou ler a tua palavra, você vai se revelar para mim. Eu conversando com uma irmã, ela não está aqui hoje. Ela falou: olha, pastor, eu falei para Deus: eu não quero mais viver essa vida. No início da minha fé, eu era avivada, eu levava tanta gente para a igreja, e de repente eu fiquei numa apatia terrível, e começou a vir no meu coração 3 dias de jejum. Tudo que caía na minha mão, eu ligava a televisão, era Esther. Eu pegava a Bíblia, era Esther. Eu ouvia o rádio, era Esther. Então vou fazer 3 dias de jejum. E eu e meu marido, fizemos 3 dias de jejum. A senhora precisa de ver a mudança que Deus está fazendo na minha vida. A sede de Deus que eu estou. Como eu estou com sede. Meu marido está desempregado ainda, mas eu estou com uma sede tão grande de Deus. E eu quero trabalhar para Jesus. Eu não sabia disso, que ela tinha feito jejum. Eu a chamei e falei: olha, vocês querem ser discipuladores no Connect, na célula que nós vamos fazer? Ela regalou os olhos. Por que a senhora me chamou? Eu falei: porque eu estou orando. E Deus mostrou vocês. Pastor, eu falei para Deus que eu quero trabalhar hoje de manhã. Eu não vinha para a igreja. Aí eu desliguei minha sopa no fogo, falei: vou para a igreja. E chegou aquela, foi convidada para trabalhar, para ser treinada, para discipular vidas, para cuidar de vidas, que é o que é mais importante para Deus. É vidas.
Não é você ficar rico, ter um carrão, ter uma bicicletão. Não, é vidas que é mais importante. Quando você cuida de vidas, o Senhor cuida de você. Aí a Tereza, né, Tereza? A pastora Tereza está toda chique, toda bonita. Deus está cuidando dela. Ela está cuidando dos moradores de rua. Ela está levando comida junto com a equipe maravilhosa. Ela está levando para a casa de recuperação. Ela deixou de trabalhar. Deus falou para ela, não quero mais você trabalhar. Cuidadora de idosos, ganha bem. Mas não, ela está cuidando, e Deus está cuidando dela nos mínimos detalhes. E como todos nós aqui que nos colocamos. Esse dia eu olhei para Deus e falei, Deus, o Senhor é lindo mesmo, né? As bênçãos de Deus correm mesmo atrás dos servos fiéis. Eu sou prova disso. Que as bênçãos de Deus correm. Você vai na frente e a bênção vem atrás de você. Sabe por quê? Porque você cuida das coisas de Deus. Você procura primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas, queridos. Amém? Então, coloque esse princípio no seu coração. A palavra de Deus produz exatamente aquilo que ela diz. Logo, quando nós oramos a palavra, nós já oramos a resposta de Deus para a nossa vida. Abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 128. Eu vou terminar com esse salmo aqui, porque é maravilhoso. Salmo 128. A palavra de Deus, queridos, quando ela é lida, ela se torna vida para nós. Versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Feliz será e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoa desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, e paz sobre Israel, paz sobre a sua casa. Amém? Quer ter paz? Vamos viver as promessas de Deus? Vamos conhecer a palavra de Deus? Tudo depende de nós. Amém? De sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pois um anel em meu dedo me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e